Como é habitual, ao domingo tiramos os pés da terra e viajamos pelo universo com a ajuda do Miguel Gonçalves. Olá, Miguel. Antes de descolarmos, bom dia e bem-vindo. Vamos começar por falar de galáxias bizarras e de um novo rio de estrelas muito brilhantes e gigantes na nossa casa, que é como quem diz a Via Láctea. Não há nada mais excitante que aos domingos de manhã falarem de tudo isto. E é verdade, vamos ter com duas galáxias, já são velhas, conhecidas, e podemos resumir dizendo da seguinte maneira: diz-me a que distância estás e dir-te-ei muito daquilo que tu és. Em 2018 e em 2019 nós falámos destas duas galáxias que intrigaram os astrónomos. E porquê? Porque a primeira estimativa para a distância destas galáxias indicava que estariam entre 63 e 70 milhões de anos-luz de distância. E essa distância ajuda-nos também a compreender a sua dinâmica e o que existe à sua volta. Porquê é que elas criaram tanta celeuma na altura? Porque os astrónomos na altura disseram que não tinham praticamente matéria escura. A matéria escura corresponde a cerca de 85% de toda a matéria do universo, e os cientistas não fazem a mínima ideia neste momento o que é essa matéria escura, mas sabem que interage gravitacionalmente, sabem que existem gigantescos halos de matéria escura à volta das estrelas e no interior das galáxias, aliás, e que esses halos até têm mais massa do que as próprias galáxias. E, portanto, estamos aqui perante o dilema. Se nós sabemos que há muita matéria escura à volta das galáxias e estas galáxias não têm matéria escura, o que é que se passa? Na altura, em 2019, houve cientistas que disseram não, houve aqui uma medição mal feita. Nós temos outros dados para esta medição da distância a estas galáxias que diz que estas galáxias estão aproximadamente a 42 milhões de anos-luz de distância. E a essa distância, os modelos dizem, sim, há ali muita matéria escura, é muito bem escondida, mas existe. Pois bem, estamos em 2021, temos novas observações do telescópio espacial Hubble e a equipa original veio dizer, não, nós afinal tínhamos razão. É que estas galáxias estão a 65 e a 72 milhões de anos-luz de distância, o que bate certo com a estimativa original e, portanto, voltamos à mesma coisa. Não tem grande matéria escura, não tem uma grande percentagem de matéria escura e, portanto, vamos ter que perceber o que é que torna tão diferente o nascimento e a evolução destas galáxias, que é muito diferente de tudo o resto. Ora, os cientistas que desafiaram inicialmente estas observações voltaram outra vez à carga e disseram não, nós continuamos a manter a nossa ideia de que está a 40 e poucos milhões de anos-luz, porque nós descobrimos aqui um rio de estrelas que está a ser puxado gravitacionalmente destas galáxias por uma outra gigante maior, uma galáxia gigante maior. E a que distância está essa galáxia? Bom, nós achamos que é por volta dos 40 milhões de anos-luz de distância. Portanto, temos aqui um dilema muito, muito interessante que promete e que espera por mais observações para tentarmos perceber a especificidade desta matéria escura à volta destas galáxias. Mas damos um salto agora à nossa própria, porque, como tu disseste e muito bem, dados feitos, recolhidos pelo telescópio espacial Gaia, que é um telescópio notável que registra a velocidade, a posição de mais 1.000 milhões de estrelas na nossa galáxia, veio agora dizer-nos que, olha, nesta imagem nós temos aquele pontozinho, aquela seta que indica onde é que nós estamos, o sistema solar, estamos aqui nos arrabaldes da Via Láctea. E agora dizem estes astrónomos que nós encontramos entre dois braços da Via Láctea, entre o braço de Orion, onde nós estamos, e o de Perseu, encontramos um autêntico rio, um autêntico viveiro das chamadas estrelas OB. Em astronomia, as estrelas OB são as maiores, são as mais gigantes, são muitíssimo quentes. Quanto mais massa tiverem, quanto maiores forem, menos tempo vivem. E, portanto, vão ter alguns milhões de anos. Mas são preciosas, porque quando explodirem, atiram para o cosmos os elementos químicos mais pesados, alguns que são fundamentais para a própria vida. E, portanto, diz este estudo que nós estamos num espetacular sítio do imobiliário galáctico, porque os locais que estão próximos destas estrelas OB, gigantes azuis, são os locais mais ricos na sua diversidade química e, portanto, nada melhor do que, de facto, estarmos num sítio que tem tão boa companhia. E, portanto, são notícias de outras galáxias desafiantes, mas também da nossa própria. Somos uns privilegiados. E agora, vamos até Vênus e vamos também falar do oxigênio exoplanetário, que pode ser bastante enganador, não é, Miguel? Pode ser bastante enganador. Vamos dar primeiro um salto a Vênus, porque um conjunto de cientistas em que estão envolvidos cientistas do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, portanto, instituições portuguesas, mostrou-nos a versão mais precisa do modelo físico tridimensional da atmosfera de Vênus. O nosso planeta, dizem que o planeta gêmeo, não é. É apenas gêmeo nas dimensões, porque tudo o resto é diferente do nosso planeta. E ainda bem, porque quando nós mergulhamos em Vênus, nós já tivemos várias missões que nos mostram para
um local que é um autêntico inferno. São cerca de 480 graus de temperatura, efeito estufa poderosíssimo, mas este estudo concentrou-se ali numa altitude da atmosfera entre os 80 e os 120 km. E os supercomputadores utilizados nesta simulação tentam mostrar um modelo da circulação dos ventos naquela altitude. Ana, são ventos loucos, supersónicos. A duração do dia e da noite em Vênus é muito diferente da Terra. Vênus gira muito lentamente. O dia demora cerca de 117 dias. E, portanto, nós temos ali uma diferença térmica assustadora entre a parte noturna e a parte diurna, o que faz com que haja uma turbulência na atmosfera absolutamente doida. E é muito interessante nós termos os supercomputadores a mostrarem-nos modelos da atmosfera, que é para depois compararmos os modelos com a observação. E porque os modelos geralmente confirmam ou desmentem algumas observações, mas também lançam novas pistas que as futuras missões tentam perceber. E olha, uma das pistas é precisamente aquilo que os cientistas chamam a luminescência infravermelha noturna. Ou seja, há ali claramente uma estrutura de choque, digamos assim, que faz com que, quando há passagem do dia para a noite, há um decréscimo acentuado da velocidade dos ventos. Perceber esta dinâmica é fundamental, porque nós hoje conhecemos muitos exoplanetas, planetas fora do Sistema Solar, que são um bocadinho parecidos com Vênus. E, portanto, perceber a estrutura e a dinâmica da atmosfera de Vênus é perceber também essa atmosfera em outros planetas. E isto é feito com estes modelos, com estes supercomputadores, e graças muito também ao contributo de institutos portugueses que agora esperam por futuras missões a Vênus. Provavelmente a NASA poderá vir a ter algumas missões nas próximas décadas que vão nos ajudar a perceber o que é que foi Vênus. É que Vênus já foi um planeta muito parecido com a Terra, tal como aconteceu com Marte, que também terá tido condições para ter vida há muito tempo. Vênus teve depois toda uma contribuição de dióxido de carbono na atmosfera que o tornou num inferno. Perceber Vênus é perceber como é que a atmosfera autenticamente destrói para a vida os planetas. E já que falamos em vida, vamos ao oxigênio. Vamos lá. Porque nós vivemos numa altura em que vamos ter cada vez mais telescópios que tentam olhar para a composição química da atmosfera de exoplanetas. E há um estudo agora divulgado que mostra-nos como é que o oxigênio pode ser enganador. Nós olhamos para o nosso planeta e nós precisamos de oxigênio para viver, como é óbvio. E será que o oxigênio é aquilo que chamam um biomarcador fidedigno de vida? Ou seja, se futuramente os telescópios olharem para a atmosfera de um exoplaneta e detectarem oxigênio, podemos imediatamente dizer que há lá vida? Pois é, não é assim tão fácil. E não é porquê? Nomeadamente, quando estamos a falar de planetas que giram à volta de anãs vermelhas, as anãs vermelhas são as estrelas mais populosas do universo. Cerca de 75% das estrelas da nossa galáxia são anãs vermelhas. E são anãs que vivem durante muito tempo, são temperamentais, têm ali alguns injeção de energia e de flares que podem corroer a atmosfera de planetas, e este estudo diz-nos precisamente isso. Pelo menos em planetas à volta de anãs vermelhas, cuidado com o oxigênio como indicador de vida. Porquê? Porque se nós encontrarmos elevadas proporções de carbono para nitrogênio, e, portanto, encontramos oxigênio nessas atmosferas à custa também do dióxido de carbono, então esse oxigênio não quer dizer que há vida. Diz-nos que, eventualmente, podemos ter um planeta parecido com Vênus. Muito efeito estufa. Vida lá, muito improvável. Depois, há uma outra maneira de termos oxigênio na atmosfera, que é quando temos oxigênio e muito vapor de água na atmosfera. Muito vapor de água. Isso quer dizer o quê? Temos mundos aquáticos. Existir vida inteligente, ou pelo menos ao nosso nível, em mundos aquáticos, é complicado. São estes três caminhos que nós estamos a ver nesta imagem. Depois, há uma outra maneira ainda de termos oxigênio na atmosfera, que é através de muito azoto, dióxido de carbono, por fontes geológicas, e aí nós temos um planeta absolutamente seco. Dificilmente haverá vida. Portanto, cuidado com o oxigênio para dizer imediatamente que provavelmente naquele exoplaneta nós teremos vida. Nem sempre é assim. Miguel, temos 1 minuto para livros. Vamos lá então. Então, em tempo de vírus, nada melhor do que informarmos cientificamente sobre o que são os vírus. Carl Zimmer, da edição Eu Amo Ciência, das edições do Desassossego, mostra-nos Um Planeta de Vírus. Carl Zimmer é cientista e é também colunista do New York Times, onde escreve maravilhosamente sobre biologia e sobre estes temas. Não só sobre o coronavírus, mas também os futuros vírus que podem assolar a humanidade. Depois da Oficina do Livro, um livro muito polémico, de Avi Loeb, Extraterrestre. Nós já falámos aqui muitas vezes deste nosso amigo Avi Loeb.
cientista astrónomo reputado de Harvard e que diz que em Oumuamua, um asteroide interestelar, poderia haver vida. Complicado. Depois de Joaquim Fernandes, meu querido amigo, Apocalipse, os vários fins do mundo da história de Portugal, é da Contraponto. Como é que em Portugal até se pensou em finais de vida? A fabulosa livro das rochas. E, por último, O que vem as estrelas, de Nuno Camarneiro e de Hélder Teixeira Peleja. Miguel, queimamos o tempo. Muito obrigada por este bocadinho. Foi um gosto viajar contigo. Obrigado, Ana. Até à próxima.